Não sei se era, eu não entendo muito bem de política, mas era onde aquele povo de Brasília se reúne, deputados, senadores, e ali ficam praticamente as autoridades do Brasil inteiro. Na minha visão que eu estava, é como se eu estivesse voando sobre aquele lugar, no alto do teto, e lá de cima eu via aquelas pessoas engravatadas, aquelas mulheres chiques, pareciam que eles estavam em reuniões para decidir alguma coisa. Mas acontecia algo e eu não consegui perceber o que era, eu só sei que muitos se escondiam debaixo das mesas e havia um terror muito grande dentro daquele lugar. Era pavoroso o que estava acontecendo e eu não sei o que é. Algo vai acontecer naquele lugar. Não sei, não vejo que seja terremoto nem nada. Mas haverá um grande susto no meio daqueles engravatados. Grande susto, grande terror no meio dos engravatados. No meio desses líderes políticos que se encontram ali para decidir a lei do país. Enfim, Deus me mostrava a bandeira brasileira somente pela metade. E aí uma bandeira brasileira somente pela metade e a outra metade era de um outro país que eu não sei que bandeira era aquela, eu só sei que tinha uma faixa vermelha nela, eu não sei. E o Espírito de Deus me dizia que a nação brasileira fará uma aliança com este país e este país traria leis para dentro da nação brasileira, aonde a qual o povo evangélico vai sofrer muito, porque a nação brasileira até o momento, ela tem uma facilidade de evangelizar, uma facilidade de abrir igreja, uma facilidade de pregar o evangelho, e isso tudo será arrancado do povo brasileiro, e o povo brasileiro vai gemer, o povo evangélico vai gemer, porque isso tudo vai ser tirado do povo evangélico. Vi também púlpitos grandes, luxuosos, cadeiras nesse púlpitos luxuosas, parecendo cadeiras de reis. Essas cadeiras serão destruídas. Essas cadeiras serão quebradas, arrebentadas por ordem do próprio Deus. E Deus dizia, vou pôr abaixo. Aquele que está envergonhando meu nome, vou pôr abaixo. Aquele que está levantando altar para si próprio, vou pôr abaixo. Aquele que quer roubar a minha glória, vou pôr abaixo. Aquele que está se colocando entre eu e a igreja, colocarei abaixo. E Deus me dizia, um grande líder espiritual de um povo evangélico na nação brasileira, conhecido em toda a nação brasileira, a vergonha dele, o pecado dele será descoberto e ele será envergonhado diante de todo o povo que apoia ele, diante de todo o povo da nação brasileira, que achava que ele era como um Deus na terra. Ele será envergonhado e a glória dele será arrancada. Um outro líder da Igreja Católica, muito conhecido a nível nacional, também virá à tona o seu pecado e a sua vergonha. E Deus colocará abaixo, vai abater, vai arrancar da face da terra dele. Deus me mostrava no alto do céu como que flutuando 3 CDs, não vi quem eram os cantores, mas eram 3 CDs de 3 cantores evangélicos, da qual se faz muito sucesso
Não sei se é só do Brasil ou se é a nível internacional, mas 3 CDs de 3 pessoas evangélicas que Deus vai mandar destruir. E eu vi os CDs explodindo no alto do céu. Esses 3 cantores, não sei também se diferenciar se tem homem ou mulher no meio, se são 3 homens ou se são 3 mulheres, mas Deus dizia que eles estão usando o nome de Deus para que o nome deles cheguem a todos os cantos da terra. Eles têm roubado a glória de Deus e Deus vai abater. Não vai sobrar um tostão do que eles ganharam com o CD. E eles são pessoas conhecidas em televisão, são pessoas conhecidas em shows, em tudo. Deus vai abater. Aí Deus dizia mais: uma adoradora do Senhor, uma cantora evangélica, conhecida, muito conhecida, muitos de vocês têm o CD dela. É isso que Deus me dizia, mas não me falava quem, não posso afirmar quem é essa cantora, não me perguntem quem é, mas essa cantora, Deus a ama muito, Deus a quer muito, e Deus vai recolher esta mulher, Deus vai recolher essa adoradora do Senhor, e haverá muito choro por causa da morte desta mulher. E Deus diz mais, pessoas tentarão depois da morte dela, ganhar dinheiro com o CD dela, ganhar dinheiro com as coisas que ela fez enquanto estava na face da terra. E Deus diz, ai daquele que usar o nome de minha filha para o seu próprio benefício e tirar dinheiro do meu povo. E Deus diz, dei a chance para o Brasil, para ver um grande avivamento. E eles se contaminaram. Eles perderam a chance. Eles perderam. Muitos eu tirei da nação brasileira para ir em outros países pregar a minha palavra. E esses eu tenho sustentado. Mas muitos têm falado que eu os tirei da nação brasileira para viajar e pregar o evangelho. E não estou no negócio. Muitos estão construindo o templo que eu colocarei abaixo, diz o Senhor. Muitos estão dizendo que eu estou ali, que eu estou aqui, e eu nem estou neles. E eles têm enganado o meu povo. Ripa, shude, mene, suderi, manabalaba, shuri, kandaramanayas. Hey, nekayas, sherebalaba, shuri, andaramanayas. Amados, é isso que Deus me revelou, é isso que Deus me mostrou, eu passo para vocês. E eu tenho me preocupado. Porque a ira de Deus está sobre a nação brasileira. A ira de Deus se virou contra a nação brasileira por causa do pecado do homem. E não é o pecado do homem, não é esse homem que não conhece a palavra, é o homem que conhece a palavra, é o homem que conhece a Deus, é o homem que foi batizado com o Espírito Santo, é o homem e a mulher que adorou ao Senhor, mas se confundiu, se enganou, caiu no pecado da soberba, caiu no pecado da política, se contaminou. A ira de Deus se derrama sobre a nação. Queira que eu esteja errada. Queira que é tudo engano de minha cabeça. Queira eu que nada de que eu estou falando fosse verdade. Mas sendo verdade, vocês vão ver cada coisa que eu estou falando acontecer, uma
após outra, e vocês vão tremer. Eu deixo essa palavra no nome de Jesus e que Deus abençoe vocês.